todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o medo do Apocalipse não justifica. Por que não justifica? Eu vou te mostrar. Se você hoje está triste, você leia Apocalipse 21, porque lá já está determinado a minha e a sua vitória. Você vai morar com Deus, você vai ser eterno, lágrima nenhuma cairá dos seus olhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Então não viva pelo agora, viva pelas promessas que o Deus fiel e verdadeiro fez para mim e para você. Amém? Eu vou falar hoje do império, o império do anticristo. Vou falar do anticristo e vou falar da famosa marca da besta. Se não der para mim falar da marca da besta nessa manhã, à noite eu vou falar. É uma preocupação dos crentes muito grande, né? Como que é essa marca, o que significa essa marca. A primeira coisa que eu quero dizer é que no hebraico não existe números, nem no grego. Então, os 666, tanto no grego como no hebraico, não representa 666. Na realidade, esse número vai representar uma frase. E essa frase, ela determina o nome do império, o nome do anticristo e o poder do império do anticristo. Então, a Bíblia é cheia de números. E os números não estão aí à toa, tá? Então, quando você ouvir falar 666, a Bíblia nunca falou em 666. A Bíblia fala em 666. Por exemplo, se eu quisesse colocar o número 1 na porta dessa igreja no hebraico, eu colocaria a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra Aleph. Ela é a primeira letra e é o primeiro número. Se eu quisesse colocar o número 2 aqui, eu colocaria a letra Bet, que corresponde à nossa letra B. Seria número 2. Então o hebraico não tem 1, 2, 3, 4, nem o grego. Jesus é o alfa e o ômega, é o início e o fim. Então você deve tirar isso de cabeça, né? Aí uma tatuagem com 3 6 na minha testa, na minha mão. O que é isso? Nós vamos saber de noite se não der. Hoje eu quero falar sobre um império que já está em andamento. E falar que a única preocupação do diabo não é o mundo, é você. A igreja é o poder de Deus na terra para destruir as obras das trevas, para arrancar pessoas das trevas para a luz. E esse poder, ele está dentro de você. Romanos 8,15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, do qual chamamos Deus, fala, papai. Amém? E o próprio Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então não olhe circunstância, olhe o que está escrito. Amém? Se você entregou a sua vida para Jesus, permanece nos caminhos dele, você é filho de Deus e você não precisa temer nada. Então Deus, ele está com você. Eu quero dizer sobre um império que nós estamos vindo ser implantado no mundo inteiro. Eu tenho 58 anos e eu achei que eu não ia viver para ver o que eu estou vendo hoje. Ver que uma criança hoje, ela não vale pelo sexo biológico dela. Ela pode escolher o que ela quer ser. Você já pensou que isso um dia ia acontecer? Falar que um par de um homem é um casal. E falar, outro dia eu vi na internet uma mulher que foi no urologista e queria obrigar o urologista a fazer um exame de próstata nela. E processou o urologista por causa disso. Que dia? Você fala, será que isso está na Bíblia? Será que isso é uma nova formação de algo? É. Porque isso não é no Brasil, isso é mundial. Então algo está sendo montado no mundo. E a Bíblia é a nossa regra de fé. Eu quero falar sobre esse império. Quem falou primeiro nesse império, está todo na Bíblia. Daniel falou sobre o que aconteceria. Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Fala sobre 10 chifres que levantarão na cabeça de um animal.
E diz o seguinte, o verso 24. Eu quero falar sobre chifre primeiro, porque o chifre tem uma representatividade. Todo o livro de Apocalipse ele é codificado. E para decifrar o código, eu tenho que ir nos profetas e na Bíblia para poder entender. Aqui diz o seguinte, os 10 chifres correspondem a 10 reis. Então você tem que aprender que chifre é rei, é governo ou é poder em Apocalipse. Toda vez que você lê tem um chifre, significa ou é um reino, um rei ou um poder. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Que reino? Ele viu uma besta sair do mar com 10 chifres. Pode anotar, o animal significa império. Império. Então ele está falando que vai surgir um império diferente de todos que já existiram. E esse império é comandado por 10 chifres. Fala 10 reis, ou 10 governantes, ou 10 países. E ele continua. E depois dele se levantará outro, ou seja, mais um chifre, 11. Será diferente dos primeiros e vai destruir 3. Eu tinha 10, aumentou 1, 11, tirou 3. Tá? Esse que surgiu, tirou 3. Destruiu 3 desses reis. E ele continua. Proferirá, presta atenção no que você vai ler. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Presta atenção. E cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei de Deus. O casamento não é de um homem com uma mulher só mais. Existe trissal. 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher. Isso é uma mudança da lei. Continua. Os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, mas depois se levantará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, eu não tenho tempo para traduzir tudo, mas é 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui diz que esse que vai surgir, ele vai mudar a lei de Deus. E ele vai construir uma nova ideologia. E vou lembrar para você, a preocupação dele não é o mundo, tá? O mundo jaz no maligno, a preocupação dele é você. É implantar essa ideologia em você, na sua família, disfarçada de verdade. O que é disfarçado de verdade? O pecado no nosso meio está se tornando relativo. Depende como você interpreta a Bíblia, é pecado, depende, não é. Então nós temos uma igreja batista de um pastor famoso em São Paulo, que aprova o casamento homoafetivo, e já faz. E tenta botar na Bíblia justificativa para isso. Mas Deus no princípio fez homem e mulher, fez macho e fêmea, e falou que deixará o homem, seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Isso não é relativo, isso é absoluto. Então, essa doutrinação, ela vai tentar entrar na sua vida. Então, eu primeiro, antes de falar do império, eu quero te dar uma dica. Qualquer porta larga não é de Deus. Qualquer oferenda que fizer para você de uma porta larga, de um evangelho light, não é de Deus. E por que eu te falo que não é de Deus? A autoridade máxima na Bíblia tem um nome: Jesus. Abre comigo Mateus 7,13. A única coisa que você tem que temer não é o anticristo e nem o império dele, mas você deve temer isso. Entrai pela porta estreita. A porta é o quê? Larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Por quê? Continua. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ele. E agora ele nos dá a dica: acautelai-vos da pessoa do mundo,
acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em quê? Ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E como é que você conhece um homem de Deus? Fala, pelo fruto. Amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão, bondade, alegria, fidelidade. Não pelos milagres. Porque os falsos profetas, vamos ver o que eles fazem. Abre o verso 21. O verso 21 de Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Continua. Muitos naqueles dias dirão, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos milagres. Sabe o que ele fala? Não te conheço. Afastai-vos de mim, você que vive na prática do pecado. Iniquidade é prática de pecado. Então um cara fazer milagre, expulsar demônio, profetizar, quer dizer que ele é de Deus? Nem sempre. Se você não souber Bíblia, você é uma presa facílima para o anticristo. Se você não lê Bíblia, não ora, não pratica o culto doméstico, você é uma presa para uma doutrina diferente entrar na sua vida. Lá no Éden, a primeira coisa que o diabo fez com Eva foi colocar dúvida sobre a palavra. Foi assim mesmo que Deus falou? Será que ele não falou assim, não é porque ele acha que você não pode ter o poder dele, hein? De toda árvore pode comer, será que é assim mesmo? E essa doutrinação progressista, ela vai te levar para pensar dessa forma. Pecado é relativo. Pecado sempre foi pecado, amém? Tem nada de relativo não, hein? Mas agora tudo é relativo. Eu posso isso? Não, mas a igreja ali pode, a outra não pode. Essa pode, a outra não pode. Eu quero te falar que você hoje tem um dono. O seu dono é Jesus. Está em 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, que habita em vós e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorifica agora Deus no seu corpo. Então você nem é seu mais. Como que você toma decisões sem consultar aquele que é o seu dono? E como é que eu sei que você está salvo ou eu estou salvo, hein? Pastor, você deve estar salvo porque você sabe Bíblia. O diabo sabe muito mais do que eu. Ele não julgou com Jesus a Bíblia? Sim ou não? Joga ou não joga? Como que eu sei que eu estou salvo ou não? Abre comigo Romanos 8,14. O império vai tentar colocar na sua cabeça um falso evangelho maquiado de verdadeiro. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. E o que é isso, hein? Pastor, nunca mais pequei. Você já pecou mentindo. Acabou de pecar, que você acabou de mentir. Vou te ensinar o que é ser guiado pelo Espírito. É quando eu estou na televisão, vejo alguma coisa, e aquilo é uma coisa que desagrada a Deus. O Espírito fala, muda. Tuf. É quando uma mulher veste uma roupa, chega no espelho, o Espírito fala, tira. Isso não convém para você, porque o seu corpo é santuário do Espírito. É quando você briga com a esposa, e o Espírito fala, vai lá e pede perdão. Isso é ser guiado pelo Espírito. Se você peca e não sente nada, o Espírito não está em você. Porque quem tem o Espírito de Deus não consegue viver na prática do pecado. Ele peca, mas não vive na prática. Deus sempre vai te puxar para o caminho estreito. Se começou a sair, Ele vem e te mostra lá, esse caminho, você está no caminho errado, volta. 99%, 95% Deus vai falar aqui, Os outros 5%, Ele pode usar um profeta, pode usar um anjo, Jesus pode aparecer para você, mas a regra é aqui. Então o que eu estou falando aqui para você, não fui eu que escrevi não, é dele, amém? É a palavra dele. Então, ouça a palavra,
creia nela e pratique ela. O que eu tenho que fazer para subir? Fala para o irmão, fica santo. Olha isso. Fica santo, mas fica santo. Caiu, levanta. Pecou, pede perdão. Brigou, arrepende. Amém. Só isso. Isso é difícil demais. Deus te perdoa de tudo. Amém. Aí você não vai perdoar, por que você não vai perdoar? Se ele nem leva, a Bíblia diz que ele esqueceu dos seus pecados. Você já pensou? Esse é o Deus que você serve, misericordioso. Amém. E Ele quer que você ande como Ele. Então, abre comigo Apocalipse 13, que vai falar de algo. Eu quero que ponha aí o primeiro slide na tela, que eu coloquei. Apocalipse 13, como eu disse, está todo codificado. Se der para colocar a foto. Olha que coisa esquisita. Abre aí Apocalipse 13, 1. E vamos tentar traduzir isso aí. Porque eu falei que animal é o que mesmo, hein? Chifre é o que mesmo? Rei, governante ou poder. Então vamos aqui traduzir, porque você tem que saber também o que é mar, porque a coisa sai do meio do mar. Você já pensou, sei lá, na praia? Eu gosto bem de praia, viu? Brota uma coisa dessa lá, misericórdia, ó. Você sai, mas sai correndo, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Nós vamos traduzir usando a própria Bíblia. A melhor tradução da Bíblia é a Bíblia. Amém? Então você aprendeu que chifre é governante com quem? Fala, com Daniel, sim ou não? Você aprendeu que animal é império com quem? Daniel. Então vamos ler agora. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pé de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Misericórdia, dá vontade de correr lendo uma coisa dessa. Primeira coisa, dragão, misericórdia, dragão, está parecendo mitologia, dragão. Você sabe quem é o dragão? Abre aí Apocalipse capítulo 20, vamos ver quem é o dragão. Verso 2. Como eu disse, a Bíblia traduz a Bíblia. Ele segurou o dragão. Quem é o dragão? Fala, Satanás. Ó. Esse império, então, ele tem o poder, fala, de Satanás. Agora ele sai do meio do mar. Será, pô, eu tenho um apartamento em Guarapari, será que eu posso ficar lá? Tem vai brotar no mar? Mar não é o que você pensa, não. Lá em Daniel capítulo 7, ele vê 4 animais saindo do meio do mar. E agora você está vendo um aqui saindo do meio do mar. Vamos ver o que é mar. Abre aí comigo Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 17, verso 15. Falou-me ainda, as águas que você está vendo, são o quê? Multidão de povos, nações e línguas. Fala, o império sai do meio das nações. Sair do meio do mar é sair do meio das nações. Então tem um império que vai sair do meio das nações. Mas esse império, ele tem pé de urso, corpo de leopardo e boca de leão. Que loucura que é essa? Em Daniel 7, dever de casa para você, porque o meu tempo é curto. Ele vê 4 animais saindo do mar. Ele vê um leão de 2 asas, está em Daniel 7, verso 4 ou 3. Ele vê depois, ele vê um urso trazendo 3 costelas na boca. Depois ele vê um leopardo de 4 cabeças. E depois ele vê um animal com 10 chifres. E aí ele pergunta a Deus, o que é isso? E Deus fala que o leão é Nabucodonosor, a Babilônia. E aquele leão virou um homem. Se você não sabe a história de Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua de ouro. E queria que todo mundo o adorasse como Deus. Você já pode esperar então que o anticristo também vai querer ser adorado como Deus. Depois do império babilônico, veio outro império, o Urso. O urso é o império medo-persa, o maior império que já existiu. Por isso que o animal é o quê? Grande.
Está deitado de um dos lados porque a Média é maior do que a Pérsia. Fundiu os dois. As 3 costelas são 3 reinos que ele destruiu. Ele destruiu a Babilônia, ele destruiu o Egito, ele destruiu a Líbia. Traz as 3 costelas. O leopardo é interessante, de 4 cabeças. Se você ler Daniel 7, vai falar isso. O leopardo é a Grécia. Alexandre o Grande morre e no lugar dele vem 4 generais que assumem o império. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, as 4 cabeças. E depois das 4 cabeças vem um animal diferente, com dente de ferro, 10 chifres e perna de ferro, dente de ferro, e pisa tudo que passa na frente dele. Ao mesmo tempo que é o Império Romano, também prefigura o império do Anticristo. O Império Romano matou os cristãos adoidados. A igreja de Tessalônica, eles perseguiam, botavam para leão comer, tocava fogo em cristão vivo. E quanto mais matava, mais brotava. Quanto mais matava, mais Deus dava poder sobrenatural para a igreja. Aquela igreja que ressuscitava morto, que curava enfermo, que o lenço de Paulo colocado aqui, quem tivesse enfermidade era imediatamente curado. Então o Império Romano, no ano 312, falou: opa, está errado. O diabo deu a sabedoria dele para um imperador chamado Constantino. E ele falou: o quê? Eu vou matar meus escravos, não. Vou fingir que eu virei cristão. E foi isso que ele fez. Fingiu que virou cristão. E aí ele trouxe a adoração dos cristãos para ele. O que ele fez? Eu sou cristão agora, eu tive um sonho de uma cruz pegando fogo, colocou o escudo e criou o que você conhece como catolicismo romano. A Igreja Católica Apostólica Romana é do ano 312. O que ele fez? Em vez dele tirar o paganismo, ele trocou o nome dos deuses pelo nome dos apóstolos. Por exemplo, junho celebra a festa junina. Você fala festa de São João, sabe quem que é junina? Juno, Deus Juno. Então ele criou um sincretismo, e assim ele pegou os cristãos, e ao mesmo tempo tirou o espírito, porque colocou a idolatria no meio do cristianismo. Criou uma nova religião. E ele não mata mais pelo tiro, ele mata pela idolatria. Ele mata pela prática do pecado. Esse Papa que está aí agora, mandou abençoar casamento homoafetivo. Quem viu isso? Então o Império Romano vai adaptando, é o novo Império Romano. No Império Romano o imperador era Deus. No novo Império Romano o Papa é o representante de Deus. Lá ele era Deus, esse aqui agora representa. Ele tem autoridade para mudar a Bíblia. Você já pensou nisso, não? Ele é adorado, idolatrado e respeitado no mundo inteiro, até pelo Islã e por outras religiões. Esse é um novo império, mas ele ainda não é o império do anticristo. Ele faz parte do império do anticristo. O império do anticristo funciona com 3. O diabo, ele copia as coisas de Deus. Nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Pois o império do anticristo tem o diabo, tem a besta e tem o falso profeta. 3. Cada um com uma atividade. Hoje nós estamos na atividade do falso profeta, né? O diabo crescendo para cima com o falso profeta. E nós vamos ver que isso está tudo codificado no Apocalipse. Então, por que aquela besta tem pé de urso? Porque o império do anticristo vai ser grande, igual o urso, que é o império medo-persa. Presta atenção. Vai ocupar todas as nações. Por que ele tem, a boca de leão? Porque leão é Nabucodonosor. E a Babilônia era governada por um homem que se dizia Deus. Então o império do anticristo vai trazer um homem que depois, em certo momento, ele vai dizer que ele é o quê? Deus. Terceiro, a Grécia. A Grécia é o que você está vendo aí, Homem já não é homem mais, não é nada. É o que você quiser ser. A promiscuidade sexual, a destruição dos valores cristãos.
Se você é um leitor de Bíblia, em 1 Coríntios 5, Paulo repreende um irmão que está deitando com a mãe. Já leu lá ou não? Ali não é madrasta não, é mãe mesmo, tá? Aquilo no grego chama complexo de Édipo. O cara podia deitar com a mãe dele. E Paulo acha um absurdo, entrega o cara para o diabo, porque Paulo é judeu. Mas o grego, as Olimpíadas eram praticadas por homens nus. Pesquisa na internet. Os caras eram coroados completamente pelados. Então, isso está sendo ressuscitado. O leopardo. O que está vindo? Fala, o leopardo. Com o liberalismo. A cultura do nada a ver e o que tem. Eu falei que é uma dupla de capeta que age dentro da igreja. Nada a ver e o que tem. Esse é o liberalismo que está vindo para o nosso meio. Pecado tomou relativo. Então o império do anticristo sai do mar, do meio das nações. Tem o pé de urso, grande igual o império medo-persa. Tem a boca de leão, dinheiro, ó, muito dinheiro, e é dominado por um homem. Terceiro, vai trazer a mudança da lei de Deus. Numa lei de liberalidade total. Agora tem tanta nomenclatura que eu nem sei o que é mais. Antes você tinha homossexual. Hoje você tem não binário. Eu falei, o que é isso? Não binário é uma pessoa que não sabe o que ela é. Se ela é árvore, cachorro. O que você acha disso? Ele não sabe se ele é homem, mulher, árvore, cachorro, cabrito, cavalo. Não sabe. Você pensou um dia que você ia ver uma imbecilidade tamanha? E uma imbecilidade tamanha apoiada pelo governo? E quem quiser ir contra é processado e preso? Você pensou nisso já? Isso é mundial, isso não é no Brasil não, é no mundo. Isso é a formação de um império debaixo do nosso nariz. E ele foi criado para destruir você e a sua família, porque o mundo já é dele. O que eu faço, pastor? Leitura da Bíblia, oração, dependência total de Deus, comunhão, santidade, volta à prática das primeiras obras. Ele quer engolir a igreja. A igreja é o único poder de Deus na terra. Não tem outro poder. Deus caminha no nosso meio. Abre aí 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Continua. Serei vosso pai, serei vosso o quê? E vós sereis para mim o quê? Diz o Senhor. Continua. Acabou? Volta lá. Eu não li tudo não. Eu serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. É um versículo antes. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus. Volta mais. Volta mais. Aí, o 16. Ó. Aonde está Deus agora? Fala, está aqui, ó. Está aqui. Porque você está aqui, Ele está aqui. Amém? Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Isso aqui vazio, Deus não está aqui não. Só quando você está aqui. Estou falando, lógico que Ele está em todos os lugares. Estou falando que Ele vai manifestar o poder dEle quando você está onde? Aqui. Olha lá. Ó. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quem é a mira do diabo? Você. O mundo aceita. Normal, isso aí é normal. Você está careta, você está quadrado. E a igreja? E nós? A nossa regra de fé é essa aqui, ó. Presta atenção. Exclusiva é a Bíblia. Não é o que você acha ou eu acho, é o que está escrito. Amém? Essa é a sua regra de fé. Então esse império, ele sai do meio das nações e ele vem implantar uma ideologia contrária a tudo que aquilo que Deus ensinou para a humanidade. Agora, será que o anticristo, ele vai querer ser Deus? Abre comigo 1 Tessalonicenses 2:3, vamos ver. Porque eu vou falar dele. Para quando ele aparecer, você vai saber. Você vai saber quem é. Olha lá.
2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane. Paulo está falando sobre a volta de Cristo. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia onde? Na igreja. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama o quê? Deus. E é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio o quê? Falar, pastor, ele vai sentar lá em Jerusalém, no templo. Deus, ele não habita em santuário hoje feito por mãos humanas, não. Sabe qual que é o santuário que ele habita? Fala, você, aqui. Ele quer sentar em você. É colocar a doutrina dele em você. Porque aí ele apaga o poder de Deus e toma o poder. Entendeu o que eu estou falando? Você viu lá que nós somos o santuário do Deus vivo. Fisicamente, ele vai sentar em Israel, em Jerusalém. Agora, espiritualmente, a doutrina dele vai tentar entrar em você, assentar na sua casa, na sua família, tudo aquilo que Deus abomina como verdade. Verdade. Então, é para você conhecer como funciona, porque ele já está em atividade. Amém? Então, uma mentira falada muitas vezes, ela vira o quê? Verdade. Começa a pregar, eu vou te dar um exemplo. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Está na Bíblia? Não está, não. Não está. Mas você já ouviu muita gente falar que está, né? É verdade? É, mas não está. Todos os fios da sua cabeça estão contados? Está na Bíblia. A Bíblia fala que são 3 reis magos? Não. Uns. Pode ser 2, 5, 10. A Bíblia também não diz que eles foram na manjedoura, não. A Bíblia fala que eles foram na casa do menino. Jesus podia ter até 2 anos. Quem foi na manjedoura foi os pastores do campo. Mas de tanto você ver presépio, a sua cabeça vinculou a 3 magos, porque são 3 presentes. Você fala, é 3. Pode ser 2 com 3 presentes. Sim ou não? Pode ser 5 com 3 presentes. Lê Mateus 2 devagar, que você vai ver o que eu estou falando. Uns magos com 3 presentes. Uns falou quantos são? Uns é mais de um, sim. Isso aí não é perigoso, isso aí não vai te mandar para canto nenhum. Mas se for outra coisa, igual o pastor lá de São Paulo que manipula a Bíblia para falar que Deus é amor e casamento homossexual é liberado. E aí? E se você não sabe Bíblia, como é que você fica nessa? Então, meu irmão, volta para a prática das primeiras obras, porque o império já está em atividade. E está numa atividade que eu estou assustado à velocidade. Aqui no interior, as coisas são mais devagar para chegar. Eu tenho na igreja lá pessoas que dirigem Uber em Belo Horizonte. Tem uma irmã e tem um irmão. Eles falaram comigo, pastor, de cada 10 jovens, 10, que entra dentro do meu Uber, 8 são homossexuais. 8. Ou é não binário, ou é homossexual, não sabe o que é alguma coisa. Menos homem. Isso lá, você chegar na Praça da Liberdade, o que você mais vê é par de mão dada andando. Então isso já está muito forte, muito acelerado. E o único poder de Deus para frear é você. Então o império, você já aprendeu, ele sai do meio das nações, grande igual o Império Medo-Persa, rico, que Nabucodonosor faz uma estátua de ouro. O que mais? Vai trazer todas essas ideologias que você está vendo. E o anticristo? A Bíblia fala dele. Abre comigo Apocalipse 13, 11. Você viu como é que desvenda aquele bicho feio lá? Hein? Põe o slide 2 para mim, por favor. O 2. Aliás, põe o 3. Depois eu volto no 2. Põe o 3. Esse aí. Olha ali aquele ali, ó, de terno. Olha o rosto dele. A cabeça é de ovelha, mas olha o que está dentro da pele. Olha lá. O que é isso, hein? Abre aí Apocalipse 13, 11.
Você está esperando um homem igual Hitler, maldoso, ruim, vai matar cristão tudo, vai acabar com tudo. Você está esperando um cara assim, você está tremendamente enganado. Ele é um falso Cristo. Vi emergir da terra uma outra besta. Parece cordeiro. Ela tem 2 chifres, mas fala como dragão. Você sabe quem é o cordeiro? Você sabe quem é o cordeiro. Fala, Jesus. Da terra, no hebraico, a palavra terra, se você não sabe, é Adão. Adão, homem. Sabia que o nome Adão significa da terra? Então, quando fala assim, Adão, você está falando da terra. O que é da terra, então? Fala, um homem, um Adão. Um o quê? Homem. Parece quem? Fala, Jesus. O que é falar como dragão, hein? O dragão é o pai da mentira. É o quê? É o pai do 171. Então, ele vai tentar mudar a verdade em mentira. E a mentira em ver. Você está vendo isso agora ou não? Uma polarização na política, em tudo enquanto é lugar? Sim. Isso vai para dentro da igreja. A verdade como mentira e a mentira como verdade. Não pode entrar dentro de você. Amém. Então ele aparece como um falso Cristo, o Messias que os judeus tanto esperam. Aquele que vai trazer paz na terra durante 3 anos e meio, uma paz em cima do 666, que você vai aprender como que ele traz paz. Mas eu quero avisar para você uma coisa. O mundo vai entrar em colapso total, para que ele assuma o poder e seja o salvador da pátria. Agora eu te falo, o problema do mundo é só problema político ou religioso? As guerras no mundo têm caráter político e tem caráter também o que fala? Religioso. Não adianta ele ser um líder político carismático se ele não tiver o poder religioso nas mãos. Presta atenção. As 10 nações vão eleger ele. Ele tem um poder, fala, político, sim? Eu mando no mundo politicamente. E o poder religioso? Para isso, ele usa um falso profeta. Um falso profeta incentivando as doutrinas para que o mundo aceite a doutrina dele. Então ele age com um poder, os 2 chifres, Um é o poder político e o outro é o poder o quê? Religioso. Então, esse poder religioso, põe aquela imagem na tela lá, dele. Esse poder religioso é por aquele homem que você está vendo ali, Aquele homem, ele está mudando até a doutrina do catolicismo romano, sim ou não? Ele está introduzindo no meio que diz ser cristão, coisas absurdas, sim? Se você não sabe, ele é um jesuíta. O jesuíta é a tropa de elite do catolicismo. Os jesuítas são a CIA que entra num país e aniquila a cultura e implanta o catolicismo. Exemplo, o cara é católico, então o neném nasce e já entra para a igreja, sim ou não? Vai ter que cumprir os dogmas católicos para ser salvo. Não é Jesus quem salva, é a igreja católica quem salva. Está vendo a diferença aí, sim ou não? Aqui quem salva é a sua religião. Fala, somente Jesus Cristo salva. Mas no catolicismo não. Somente a igreja católica salva. Então, desde pequeno, aquela doutrina entra na família. E a pessoa vai crescendo dentro daquela doutrina. Então esse homem, ele está fazendo uma atividade mundial. Você vai ver ele no Islã beijando lá o sheik, e você vai ver ele nos judeus beijando lá o rabino. Ele foi lá em Jerusalém pedir perdão pela morte, pela perseguição que houve em cima dos judeus. Ele está fazendo um métier religioso, porque o anticristo tem que ser um líder político e religioso. Será que a Bíblia diz que é o catolicismo o responsável? Aliás, esse homem é o responsável, ou esse novo império romano
é o responsável por introduzir a doutrinação do anticristo na parte religiosa, vão de novo trazer a decodificação das escrituras com a própria escritura. Põe o slide anterior que você tinha colocado lá. Então, ele parece Cristo. Você espera o Hitler, você pode esperar um cara eloquente, carismático e o maior 171 do planeta, que vai prometer tudo que você quiser ouvir. Eu vou trazer paz, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo. É assim que os políticos fazem, sim ou não? O que mais assemelha com o império das trevas na terra, infelizmente, é o meio político. Você sabe o que se vende em Brasília? Você acha que o cara é eleito para ganhar 120 mil por mês? 120 mil para mim é um dinheiro, muito dinheiro. Mas não, para eles é milhões. Você vota numa emenda que eu te dou 15 milhões. Você vota ao meu favor que eu te dou 20 milhões. O que se vende em Brasília chama influência. É a mesma coisa que o império das trevas faz. Vende o quê? Influência. Então este homem, ele vai levantar e depende de dois poderes. Ele depende de 10 nações elegerem ele o líder. E ele depende de um falso profeta para dar para ele o poder religioso. Abre comigo, vamos ver agora uma outra besta. Misericórdia, outra, vamos ver. Outro bicho estranho. Abre comigo Apocalipse. Você vai ver onde entra aí a marca da besta, tá? Nesse império. Por que fala dessa marca? Apocalipse, capítulo 17. Deixa eu ver. Apocalipse 17, 1. Imagina você ver aquilo ali agora que você está vendo ali, ó. Eu vou falar das 7 cabeças, tá? Então vamos aqui ver se vocês estão bom mesmo. O animal é o que mesmo? E o chifre? Agora, esse animal vem com uma mulher sentada em cima, misericórdia. Uma prostituta. Olha lá, ó. Vem um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou como? Vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que é muitas águas mesmo, hein? Multidão de povos, nações e a doutrina dessa prostituta está dentro de todas as nações. Continua. Com quem se prostituíram os reis da terra? Com o vinho da sua devassidão foi que se embebederam os que habitam na terra. Continua. Transportou-me um anjo e em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Misericórdia. Besta repleta de nome de blasfêmias. Você lembra que a outra lá tem 7 cabeças? Essa também tem quantas? E tem 10 chifres. Ó. Continua. Achava-se a mulher vestida de púrpura, ó, e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante da abominação e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então, nós já temos uma tabelinha profética, temos ou não? Então, a besta é o império. Os chifres são os governantes, ou reis. E a mulher, hein? O que é mulher na Bíblia? Ah, pastor, mulher é mulher. Abre comigo Efésios capítulo 5, 25. Você que já foi em muito congresso de casal, esse texto é muito usado para falar do marido, como deve tratar a esposa. E está correto usar esse texto, né? Está correto.
Efésios capítulo 5, verso 25. Aliás, vamos ler do 24 em diante. Efésios 5, 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A igreja sujeita a Cristo e as mulheres ao marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja, mais ou menos, está ali? Igreja mais ou menos, ó, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Porém, como que a igreja ele espera encontrar ela? Como assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro ao quê? O que a mulher então fala? Igreja. Do mesmo jeito que o marido deixa o pai e a mãe, se une, Jesus vai deixar a glória e vai vir fundir na gente. Amém? Toda vez que você vê mulher em Apocalipse, se trata de quê? Igreja. A noiva de quem? De Cristo. Mas e essa prostituta? Fala, é uma falsa igreja. Amém? Ela é uma igreja falsa. O que é prostituição na Bíblia? Se você já leu o livro de Oséias, quem já leu Oséias? Deus manda o profeta casar com uma prostituta. Já leu lá ou não? E ter filho com ela? Por quê? Aquela prostituta representa a idolatria do povo de Israel. Israel trocando Deus pelos ídolos, era como o profeta casar com a prostituta. Quando diz que essa igreja é prostituta, ela é idólatra. Ela traz junto com ela o que? Fala, idolatria. Fala, pastor, mas eu lá em casa já não tem imagem de nada, não tem ídolo, não. Não. Às vezes seu filho é seu ídolo, às vezes o dinheiro é o ídolo, às vezes um carro é o ídolo. O que é um ídolo? Tudo aquilo que você colocar acima de Jesus é um ídolo. Seu filho é mais importante do que Jesus, ele é seu ídolo. Se um futebol é mais importante do que servir a igreja, é um ídolo. Ídolo. E essa igreja, ela traz idolatria. Ela é maquiada de cristã, mas traz o quê? Idolatria. Outra característica dessa mulher, ela matou os santos de Deus. Ela perseguiu e matou os verdadeiros cristãos. Se um católico romano conhecer a história do catolicismo romano, ele é tudo na vida, menos católico. Leia sobre o catolicismo romano, o que eles fizeram. Leia. Na Inquisição, nas cruzadas, leia para você ver. O método de tortura para as pessoas confessar, para tomar a terra das pessoas. Então essa igreja idólatra é uma mulher que está junto com o quê? Fala, com o império. Lembra do que eu falei que tem um falso profeta? Junto com o império eu tenho um falso profeta, uma falsa religião, tentando contaminar a verdadeira. Tentando entrar dentro de quem? De você. E ela é rica. Você viu que ela está toda adornada de joia? Você sabia que o Vaticano é um país independente, podre de rico ou não? Agora, será que é o Vaticano mesmo ou eu estou sonhando? Hein? Pastor, você está viajando aí. A Bíblia não posso citar, aí que não está escrito Vaticano, como é que você está falando que é o Vaticano? As 7 cabeças vão mostrar aonde está a localização da igreja, da mulher. Vamos ver comigo, vamos ler. Vamos ver aqui. Abre aí Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, verso 9. Aqui está o sentido. Quem que tem sabedoria? As 7 cabeças
são 7 montes nos quais a mulher está assentada. E também são 7 reis. Agora localizou, hein? Está falando que essa mulher fica localizada entre 7 montes. Depois você pode pesquisar na internet, tá? Que é bom você pesquisar. Só tem 2 lugares no planeta que tem 7 montes. Um é o Vaticano, Roma, tá? Roma. Lá tem o nome dos montes, dos 7. E o outro é Jerusalém, que vai se transformar numa cidade ecumênica, prostituta também. Então agora localizou, sim ou não? Você pode jogar no Google, cidade localizada entre 7 montes. Roma. Qual o império que domina Roma? Fala, qual o império? Vaticano, sim ou não? Então eu não estou sonhando, a Bíblia já diz aonde é. E Jerusalém? Por que Jerusalém está no meio? Quem já foi em Jerusalém aqui? Alguém já foi em Israel, Jerusalém? Você sabe que quando você chega em Jerusalém, você tem 3 bairros lá dentro. Você tem um bairro judeu, um bairro cristão e um bairro muçulmano. Sabia disso ou não? Você pode estar andando na rua lá, você está num bairro cristão, de repente você cruza uma rua, você está no bairro muçulmano. Você cruza outra rua, você está dentro do bairro judeu. Sabe o que é isso? Fala ecumenismo. Sabe qual que é a religião do anticristo? O ecumenismo. Então eu começo a ver pastor junto com o padre, pregando. Agora o padre vai falar, depois é o pastor. Se o padre vem aqui pregar, junto comigo, e tem um católico aqui, para você, mas se tiver um católico, ele acha que ele não precisa converter não, sim ou não? Qual que é a mensagem que eu passo? O padre é meu irmão, sim? E o padre é meu irmão? Pergunta se ele largou a Aparecida, Maria. Então ele não é meu irmão, sim ou não? Quem é seu irmão? Vou falar uma coisa, Deus ama os católicos, não estou falando dos católicos, estou falando do catolicismo, amém? Ah, pastor, eu sou católico, Deus te ama. Agora, é uma religião com a porta bem larga, sim ou não? É uma religião que você vai para o céu através da igreja, não através de quem? Jesus. Então o padre aqui, qual que é a mensagem que ele passa? Que aquela pessoa não precisa converter não, ele não está junto comigo? Sim ou não? Esse é o ecumenismo no nosso meio. Você vai numa faculdade, vai ter o encerramento da faculdade, aí põe um pastor junto com o quê? Com o padre. Eu prego até no centro de macumba. Se me chamar, não é lá que está os doentes ou não? E ainda falo, vai baixar um espírito só aqui, o santo. Amém? Realmente hoje vai baixar um espírito aqui, um só. Aliás, já entrou aqui comigo. O Espírito Santo de Deus vai vir aqui e vai salvar todo mundo. Agora eu falar que eu compactuo com aquilo, que esse cara é meu irmão, aí é o padre bonitão com o pastor bonitão, os dois na televisão, na rede esgoto de televisão, falando bonito e os crentes vendo e batendo palma, tá vendo? O padre está lá junto ao pastor pregando. Pregando o quê? Ele está lá promovendo o império do anticristo, o ecumenismo. Então, meu irmão, quero dizer uma coisa. Aquele que não nascer de novo, presta atenção, não entra no reino de Deus. Não adianta. O cara pode ser bonzinho, maravilhoso, tem espírita que o cara dá cor em crente de tão bom que ele é. Mas se ele não nascer de novo, ele não entra no reino de Deus. E aí, pastor, você está julgando ele? Eu não, estou longe de mim. Agora, ele faz caridade para reencarnar menos. Sabia disso ou não? Que a caridade dele é em benefício dele mesmo? Sim. Então, que doutrina que é essa? Eu morri, aprontei, voltei, reencarnei. Eu, por exemplo, tenho 40 cirurgias. Se você perguntar um espírito, ele vai falar que você foi ruim, hein? Você aprontou, hein? E agora Deus te quebrou todo, você pagar um karma, e depois você volta agora, nasce bebê e morre, completou seu karma. Então vamos usar matemática, tá? Eu vou usar matemática. Não vou usar nem Bíblia. Faz de conta que essa doutrina está certa. Eu já vim aqui 8 vezes, vamos dizer, e agora eu fui mastigado. Eu vou agora subir, vou nascer bebê e vou morrer para completar o meu ciclo, beleza?
eu não volto mais. Nessa matemática, a população do mundo tinha que aumentar ou diminuir? Você vem aqui, reencarna, sobe. Você vem, reencarna, sobe. O outro vem, reencarna, sobe. A população tem que diminuir até ficar quantos? 1, e ele subir. Aí eu perguntei ao espírita, explica para mim como é que é isso. Ele falou que vem de outro planeta. O que você acha disso? Então agora eu virei um marciano que aprontou em Marte e estou reencarnando. Outra coisa, quer ver eu pegar você? Você agora, eu sou espírita, você é crente. Quer ver como é que eu te pego? Vou pegar você agora. Jesus falou no Evangelho de João, que João veio no espírito de Elias. No poder e no espírito de Elias. Quem está falando é Jesus. Aí agora eu pego o Evangelho do Kardec, está lá. Ó. João é uma reencarnação de Elias. Quem está falando é Jesus. Aí você como crente, misericórdia. O que eu faço aqui agora? Me botou na cumbuca. Filho, Elias nem morreu. Como é que ele reencarnou? É só você ler lá, pega a Bíblia e ler lá que ele foi levado vivo. Como é que você quer falar para mim que reencarnou um vivo em outro vivo? O cara não foi levado vivo. Está vendo o perigo? Quer ver outro perigo? A feiticeira de Endor. Quem já leu lá? Quem que você quer que faça subir aí para você? Chama Samuel para mim. Aí sobe um ancião lá do abismo. Aí fala assim, entendendo Saul que era Samuel. Pergunta, Samuel, e aí? Vamos pensar. Você sabe o que é o abismo? Está lá em Judas 1,6. Põe na tela o que é o abismo. É onde demônios estão acorrentados. Você acha que Samuel ia subir do abismo ou descer do céu, hein? Se fosse Samuel, Samuel tinha que subir do abismo ou descer do céu? Samuel é um homem de Deus, sim ou não? Morreu. Ele foi para o abismo? Olha lá. Ó o abismo. Você acha que Samuel subiu daí? O que subiu é um demônio se fazendo passar por quem? Lógico. Mas o espírita, como você não sabe, ele te pega na brecha. Samuel nunca ia subir do abismo. Samuel ia descer do céu. Você viu como é que é a doutrinação? Então, meu irmão, nós temos o anticristo, é um falso Cristo. Você pode esperar um cara eloquente, carismático. E eu vou te falar que a Bíblia, ela cita alguém semelhante ao anticristo. Você sabe que Irão, rei de Tiro, levou para Salomão 666 ciclos de ouro. Que número, né, rapaz? O cara levou para Salomão 666 ciclos de ouro. Será que esses 666, lá no livro de Reis, ele está lá por um acaso? Ou Salomão vai me falar alguma coisa do anticristo, hein? Eu falei com você que o império é o quê? Rico. Outra coisa, Salomão construiu o templo de Deus. Sim. Sabia que ele construiu? Sim. E ele chegou no templo de Deus, invocou Deus, e Deus respondeu a ele com fogo. Você já pensou? Já imaginou o olho do povo lá? Nossa! E constrói o templo e fala, Senhor, olha o sacrifício. E fogo desce do céu. Ele era rico, mas Salomão tinha uma característica que eu vou te falar, viu? O cara é fora de série, assim, por absurdo. Abre comigo 1 Reis 11. Vamos ver uma característica. Eu falei que o anticristo, ele traz o ecumenismo, né? Sim ou não? Você lembra que o ecumenismo é a fusão de todas as religiões? Sim ou não? Ó, você é crente, não mexe com espírita, não. Você é espírita, não mexe com crente, não. São todos irmãos, Deus é amor. Isso é ecumenismo, tá? Beleza? Vamos ver Salomão. 1 Reis 11:1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Continua. Mulheres das nações que o Senhor havia dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirem os seus deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor. Continua. Tinha quantas mulheres? Olha o ecumenismo aí, ó.
Deus falou para o rei de Israel não casar com nenhuma mulher estrangeira. Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Você sabe o que essas mulheres fizeram? Fizeram o povo de Israel ir para a idolatria. Salomão é um judeu, descendente de Davi, construiu o templo, invocou a Deus e casou com 1000 mulheres e fez o povo de Israel desgringolar para tudo enquanto é lado. E o anticristo tem alguma coisa a ver com ele? Hein? O anticristo é judeu, porque ele vai ser adorado como Messias, é podre de rico. Se você não sabe, ele vai construir o 3º templo. Quem foi em Israel aqui chegou a visitar o Instituto do 3º Templo? Não? É só você ir lá. Chama Instituto do 3º Templo. Os judeus já têm tudo para construir o 3º. Quem que você acha que vai sentar nele, hein? O anticristo vai sentar nele. Agora, Salomão orou a Deus, e Deus fez chover fogo do céu. E aquele povo ficou com temor dele, do Deus de Israel. Você sabe que o diabo copia, né? Tudo que Deus faz, o diabo copia. Então abre comigo Apocalipse capítulo 13. Já é 11h45, é para encerrar agora, né? Nós já vamos encerrar. Apocalipse, e de noite você vai saber da marca, tá? Apocalipse capítulo 13. Verso 13. Apocalipse 13, 13. Também opera grandes sinais, que até fogo do céu faz o quê? Chover na terra. Te lembra alguém que fez esse sinal, hein? Elias e Salomão. Salomão fez também, quando ele construiu o templo. Ó, seduz os que habitam sobre a terra, por causa do quê? Dos sinais. Ó, que foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda ferisse e morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Tem muito irmão que acha que a imagem da besta é uma imagem lá de barro, que ele vai fazer virar gente, falar. Eu quero saber primeiro, você sabe quem que é a imagem de Deus? Porque Deus é espírito, e quer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas Deus deixou uma imagem dele. Misericórdia, pastor. Você está falando isso comigo agora? Abre aí Colossenses 1,15. Vamos ver. Se você quiser ver Deus, quem é que você vai ver? Olha lá. Fala, Jesus é a imagem do Deus o quê? Você sabe quem é a imagem da besta? Fala, o anticristo. Como Jesus é a imagem de Deus, o anticristo é a imagem da besta. Está lá, ó. Não é a imagem de pau, não. É a própria imagem, que é o próprio anticristo. O que é dar fôlego, hein? Você sabe o que é fôlego no hebraico? Deus criou Adão e fez nele assim, ó. E o Adão passou a ser alma vivente. O dia que você levantou a mão para Jesus, abre comigo João 20, 21. João 20, 21. Falei, Jesus, entra na minha vida. Vamos ver. Disse Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o 22 agora. Os discípulos estavam com medo do império reunido. Olha o que ele vai fazer. E havendo dito isso, fala. E falou, recebam o quê? Você sabe o que é dar fôlego à imagem da besta? É o diabo dar toda a autoridade e poder para aquele homem. Soprar nele o poder. Porque o Espírito Santo em você fala, é o poder de Deus. Amém? E o diabo ele copia. Chega, eu vou dar para a imagem, ou seja, para o anticristo, o meu poder, o meu fôlego. Então, o anticristo, ele detém todo o poder de mentira, de sinal e de arrogância do próprio Satanás. Aparece vestido em pele de cordeiro e vai sentar em 2 santuários, a igreja e em Jerusalém. Sentar como? Doutrina. Então, de novo, porta larga pode
Fugir. De Deus é o quê? Ah, isso não tem nada a ver, não. Eu estou no meu 8º casamento, o que tem isso? Não tem problema não. Deus é amor, só casei 8 vezes. Véio. Mulher samaritana casou 5 vezes. Véio. Por que eu não posso casar 8? Meu irmão, leva seu casamento no joelho, amém? Na oração, no jejum. Separou, ora a Deus. Casou de novo, ora a Deus. Agora fica quieto, né? Pelo amor de Deus, sim ou não? Agora você vai ficar igual a mulher samaritana, pô. Eu tenho pastor que eu conheço que está no 3º casamento, pastor. 3º. Isso é uma porta estreita ou é larga, hein? Estou falando um pastor, tá? Estou falando uma ovelha, não, pastor. Então, meu irmão, eu não sou juiz de ninguém. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Mas o Espírito vai te conduzir para o perdão, para a misericórdia, para o amor. Amém? Vamos encerrar então, e de noite nós vamos falar da marca da besta. Vamos colocar de pé que eu quero orar por você. Eu creio que hoje você já não vai ser enganado mais, né? 10 nações vão eleger um homem, não é possível que vocês vão ser enganados. O cara aparece em pele de cordeiro, junto com o ecumenismo. Deus é amor e toda religião leva a quem? A Deus. Você já pode saber quem é, amém? Ele vai dar a carta branca para construir o 3º templo em Jerusalém. Se você entrou por aquela porta e ainda não fez uma aliança com Jesus, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi uma aliança com Ele. Tem 28 anos que eu fiz uma aliança com Jesus. E alguém me ofereceu a única coisa de graça nessa terra. Pastor, tem alguma coisa de graça nessa terra? Tem, a salvação. Ela é de graça para você, mas custou um alto preço para Jesus. Você paga para nascer, paga para morrer, mas para ser salvo, alguém pagou por você. E se você quiser, é algo, a única coisa de graça nessa terra. E eu quero orar com você. Em Romanos 10:9, o que vale é o que está escrito na Bíblia. Diz que se com a tua boca, a sua, confessar Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, você está o quê? Fala, salvo. Pastor, não vou ter que chicotear minhas costas, rodar? Não. Confessar com a boca e crer no coração. Tem alguém nessa manhã que deseja fazer essa oração? Há 28 anos atrás, alguém orou comigo essa oração. Entreguei a minha vida para Jesus. E minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus para mim é inegociável. Inegociável. Se tem alguém aqui, eu quero orar por você. Levanta sua mão. Fala, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu vim aqui nessa manhã e eu senti que Deus falou comigo no meu coração. E eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero dizer para você que se Ele está batendo na porta do seu coração, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de confessar Jesus como Senhor? Se tem, levanta a mão alto que eu quero te ver. Fala, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se todos aqui já entregaram a vida para Jesus, glória a Deus. Tem alguém? Não? Tem alguém aqui que um dia andou nos caminhos do Senhor e está voltando hoje? Falar, eu fui lá ver esse congresso e hoje eu quero retornar.